people that went up in the mountains out of Germany. A Suíça era um pequeno grupo de pessoas que saiu lá das montanhas da Alemanha. And they had themselves a little economy. E eles ajuntaram para si mesmos uma pequena economia. There was no warring people. Eles não eram um povo guerreiro. They were peaceful people. Eles eram um povo pacífico. Boa noite com Jesus. Graças a Deus nós estamos aqui presentes, né? De manhã eu não pude estar, problema de infecção de garganta. Vou continuar usando a máscara, porque ainda não está bem controlado, mas já estou muito bem. Pedi de manhã para avisar que eu estava assistindo através da internet. O problema era só da garganta, né? Mas eu fui abençoado de manhã. Creio que do jeito que vocês foram aqui. Começando, só perdi a escolinha das crianças. A escolinha das crianças eu não assisti. Mas o demais eu assisti e fui abençoado. Nós iremos cantar hino de número 266, Caminho Estreito, Sol. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vinda de Cristo está se aproximando. Irmão, me ajude a levar minha cruz. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre, amém. O seu santo evangelho eu vou anunciando, sua vinda gloriosa estou esperando. Passa o céu, passa a terra, passa nuvens e mar, mas as suas palavras nunca hão de passar. Tem a luta e a prova e a tribulação, mas eu tenho Jesus, Ele é meu guardião. O mar se agita, pra canoa virá, mas quem tem Jesus Cristo tem em quem confiar. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali
viveremos para sempre. Amém. Amém? Graças a Deus. Já pensou Jesus Cristo como seu guardião? Você não tem, rapaz, que maravilha, você fica tranquilo, você dorme tranquilo. Mas que nem o pastor Adalto no encontro, dorme, pode dormir. Vamos dormir com Jesus. Irmão Isaías, canta o próximo. Pode ouvir você cantando, irmão Isaías. Também, como todos, né? Mas... Amém. Vamos mais a bem-aventurança do crente. Bem-aventurado que confia do Senhor, como fez Abraão. Cento e 81 do Novo Inário. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. A tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo.
Boa noite com Jesus, amém? Os heróis da Bíblia Sagrada, né? Não ganharam os seus troféus, mas passaram por grandes tribulações, mas foram vencedores. E nesta noite nós estamos com pedidos de orações aqui em nossas mãos. Dia 30/5/2021, né? Domingo à noite, pedido de oração. Irmã Damari pede oração em favor da irmã Catarina. Que Deus conforte o seu coração, pois faleceu o seu irmão. Mas o nosso Deus é o grande Consolador. Vamos orar nesta noite, né? Com fé. E interceder pela irmã Catarina. Senhor, nosso Deus. O Senhor é o nosso grande Consolador, Pai. É o Senhor que consola, é o Senhor que exalta, Pai. Tudo está nas mãos do Senhor, Pai. Tudo está na direção do Senhor, Pai. Senhor, neste momento, Senhor, o Senhor possa consolar, Pai, aquela família, Senhor. O Senhor possa entrar no profundo do coração daqueles filhos, Pai. Nós não sabemos, às vezes esse rapaz tem deixado família, tem deixado filho, tem deixado esposa, Senhor. Que o Senhor neste momento, Pai, possa encontrar as suas necessidades, Senhor. Abençoe, Senhor, irmã Catarina, sua família, Pai. Ajuda eles, Pai, dá força, saúde, no físico e na alma e no espírito, ó Deus, Pai. E nós estamos, Senhor, nesta noite no santuário do Senhor, Pai. E nós não queremos sair daqui, Senhor, como nós entramos, Senhor. Nós queremos sair daqui melhor, Pai. Que a Tua palavra seja como a espada de dois gumes, Pai. Ela vem entre as juntas e as medulas, Pai. Que ela seja apta, Senhor, para discernir a intenção do coração, Pai. Nós queremos sair daqui nesta noite abençoados, Senhor. Nós saímos dos nossos lares, das nossas casas, Senhor. Cremos de todo o nosso coração que não é em vão, Pai. Porque aqui está a presença do Espírito do Senhor, Pai. E o irmão Brana diz que aonde está a presença do Espírito Santo sobrenatural está, Senhor. E ali a cura divina. E ali a libertação, Pai. Ajuda, Senhor, nós ficar atento à voz do Teu Espírito, Senhor. Não deixa, Senhor, nós ser vacilante, Pai. Nós queremos estar atento à voz do Espírito Santo, Senhor, Pai. Que nós estamos vivendo, Senhor, nos últimos dias, Senhor. Nós estamos vivendo na era do arrebatamento, Senhor, Pai. Qualquer hora o Senhor está vindo, Senhor. Israel já está na sua terra, Pai. Israel é o relógio do Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai, neste momento, estar atento ao Senhor, Pai. Abençoe, Senhor, este culto, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.
Nós estamos com 3 hinos, vamos intercalar esses hinos, né? A irmã Lúcia e o irmão Marco Antônio canta Sou Feliz. Depois a irmã Ana Clara, Graça, Superabundante Graça, né? Depois a irmã Damares, O Futuro da Igreja. Me
Aleluia, né? Você é feliz com Jesus? Amém, né? Não tem como não ser feliz com Jesus. Ana Clara, né? A graça supera a abundante graça, né? Que não fosse a graça de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite. Mas a graça de Deus está aqui.
Amém. Deus abençoe a irmã Ana Clara. A irmã Damares não está, né? O irmão Wesley avisa, né? Os pedidos. A irmã está lá atrás. Eu olhei aqui, olhei e não vi ela. Está sentada lá atrás. Mas o irmão Wesley avisa, né, que vai ter reunião sábado, os diáconos e os evangelistas, às 19 horas. Brevemente toda luta terá fim, e esse povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus vale a pena sofrer. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão pequenas, olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Canta alegremente, igreja, não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida, em tuas vestes ninguém poderá tocar. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão pequenas, olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Canta alegremente, igreja, não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida, em suas vestes ninguém poderá tocar. Canta alegremente, igreja, não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida, em suas vestes ninguém poderá tocar. Aleluia, né? Nas vestes de Jesus, né? Amém? Vamos receber o pastor, né? Toque de somente crer. Tudo é possível.
Boa noite com Jesus. Nós estamos aqui mais essa noite. É mais um dia, mais uma noite, e nós vamos caminhando cada dia, a luta de cada dia, trabalho de cada dia, e o descanso de cada noite, repouso, descanso, sono, reposição de força. E quando a gente amanhece, a gente está com vontade de agradecer a Deus, quando a gente dorme bem, não tem nenhuma perturbação. Então, graças a Deus que estamos aqui, novamente. Domingo que vem, primeiro domingo do mês, nós temos, como sempre, o culto de Santa Ceia. E creio que dessa vez ainda é da forma que tem sido, até que nós sentimos liberado de ministrar a ceia normalmente. Hoje está ministrando lá em Goiânia, falou na escola dominical. Até eu permaneci até o final da escola de Goiânia, depois terminou a nossa. E disse que o Joaquim Rodrigues ia dar uma posição, mas era isso, né? Que ele ia dar uma decisão se a igreja ia ficar fechada essa semana, definitivamente, ou se a igreja de Goiânia ia abrir, porque o governo do estado de Goiás estava com um decreto para fechar tudo, mas eu acho que foi mudado, então vai ter os cultos em Goiânia, normalmente na quarta, na segunda, na quarta e na sexta, como aqui também. Graças a Deus estamos tendo essa liberdade, ainda obedecendo essas regras, mas nós estamos aqui na segunda, na quarta e também na sexta, como domingo de manhã e domingo à tarde. Então, o que o irmão Joaquim Rodrigues ia dizer para a igreja no final da escola era isso: se ia ser liberado os cultos da semana ou se ia ser cancelado. Mas foi liberado, como aqui está sendo liberado. Até aqui eu não vi ninguém falando que está havendo alguma mudança aí nesse decreto. Então vamos continuar amanhã, né, no culto de oração. E vamos continuar nessa noite com aquilo que, o assunto que nós estamos falando, é a subida da ladeira, as escadas para subir lá em cima. E o que nós falamos aqui dizem que nós já estamos no nível mais alto. Se for analisar pessoalmente, individualmente, às vezes você não vê quando você cresce. A gente não vê uma pessoa crescer, uma planta crescer. Mas o dia vai passando e logo a pessoa está grande. A planta está grande, está mudando de fase. E não é diferente com a nossa fé, com a nossa devoção. Também, nós vamos crescendo na graça, no conhecimento, na bondade de Deus, cada dia. E podemos dizer, como nós lemos nessa mensagem, que aquela irmã disse que queria testificar, e ela disse: irmão, ela testificou, eu
não sou o que devo ser, nem o que eu desejo ser. Mas uma coisa eu dou graças a Deus, estou certa, que eu não sou mais aquilo que eu era antes. Então, cada um de nós pode fazer isso. Analise se você está crescendo ou se você está diminuindo. Porque a luta da estrada, da jornada, tem os ventos, né? Tem as tempestades, e balança para um lado e para outro. E às vezes a planta, umas chega até cair. Milho às vezes cai, né, com o vento. Arrozal, está bonito, aquela beleza mesmo. Quanto mais alto ele está, quando ele está madurando, às vezes cai aquela eitada de arroz. Aí para colher tem que cortar ele de uma maneira mais difícil, né? Pegando ele no chão e ainda aproveita ainda. Às vezes a natureza é uma coisa, uma Bíblia aberta. Nesses ventos, nessas coisas, as pessoas às vezes diminuem, às vezes até tomba, fica fraco às vezes. Mas por outro lado, diz que os ventos e a tempestade que vem para as árvores faz com que elas também enraizam mais. Quando balança a árvore, ela se enraiza mais. Então, nós como cristãos, quando vêm as lutas, elas têm um propósito e nos balança para nós criar mais raiz. E nós buscamos mais a Deus, nós lemos mais a Bíblia, nós lemos mais a mensagem, nós dedicamos mais quando nós é sacudido, né? Então, damos graças em tudo e sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Antes de ler a Escritura, posso que eu vou repetir, eu vou ler em 2 Pedro, como nós lemos hoje de manhã, a seguir. Nós lemos o capítulo 1, verso 10, nós vamos ler o 11, porque nós estamos numa sequência dessa mensagem, a estatura de um homem perfeito. Quem sabe nesta noite você vai ficar mais firme, você vai sair daqui mais convicto, mais deciso, com uma posição melhor do que você entrou aqui. Então, nós vamos em frente e quase que não dá para conhecer as pessoas quando eles estão de máscara, principalmente. Entrou um casal ali atrás. Não sei se nós temos visitante aqui nessa noite. Temos visitante? Tem algum visitante? Uma irmã. Temos uma irmã que nos visita. Coloca de pé, irmã, você está nos visitando, para a gente identificar. A irmã está aí nos visitando. E que Deus abençoe, seja bem-vinda e venha outras vezes. Deus abençoe. Amém. Então nós vamos ler esse versículo 11 do capítulo 1 da primeira carta do apóstolo São Pedro daqui a pouco. Mas me veio uma coisa agora de tarde, depois de receber um telefonema, até bem durado. Assim, como sempre tem sido, uma coisa bem clara, a luz cada vez brilha mais, né? Então, diante dessas coisas que nós passamos, eu estava analisando assim, rapidamente veio aquilo, que nós devemos saber, entender, que
que é melhor nós estar com a pessoa que tem erro pessoal, às vezes cai no fracasso pessoal. É melhor, não é bom, né? Entre essas duas coisas que eu vou falar, nenhuma é boa. Mas é melhor ficar com uma pessoa que fracassa, que cai pessoalmente, do que você estar com a pessoa que está caindo espiritualmente, entrando num espírito diferente, né? Aí ele distancia. A pessoa que erra pessoalmente, ele tem uma tendência de voltar e arrepender e conciliar, mas a pessoa que erra espiritualmente, a tendência é distanciar mais. Então nós estamos vivendo uma hora que as pessoas têm que decidir. Os dois espíritos é muito parecido, muito mesmo. E o espírito religioso, ele quer ser mais santo, ele quer ser mais fervoroso, ele quer ser mais certo, enquanto que o outro às vezes cai em quebrantamento. O fariseu justificou lá, né, que ele não era como aquele que estava ali pedindo misericórdia. Mas, no entanto, aquele que estava naquela situação estava num espírito melhor do que o fariseu. O fariseu estava muito religioso, estava muito certo, estava muito fervoroso, estava muito eloquente, mas estava no espírito errado. E o coitado lá que estava naquela situação, estava realmente errado pessoalmente, mas ele estava pedindo misericórdia e alcançou misericórdia, e a oração dele foi justificada por Deus, foi recebida, enquanto que a do fariseu foi rejeitada. Isso nós vemos lá em Caim e Abel. Parece que Caim era bem mais religioso, fazia mais bonito, mais bem feito, mas, irmão, é perigoso o engano, é nisso aí. Então, vamos, quando vemos isso, vamos ficar calmos, vamos analisar, vamos esperar um pouco, e daí as coisas, quando o vento passar, tudo fica no seu lugar certo. Há um assombro, né, às vezes no caminho, coisa que assombra as pessoas, então é onde se manifestam os espíritos de medo. Você ficou com medo? Não podia acontecer isso nesse caminho? Eu lembro quando não tinha esse quadro aqui, não tinha aquele ali, mas nós tínhamos quadros na parede, em casa de pessoas tinha, e eles tinham o quadro dos dois caminhos, o quadro dos dois caminhos. Para mim, que era espiritual, antes de ser crente, eu era tendente às coisas de Deus, então eu observava os dois caminhos assim lá, naquele quadro, e eu ficava olhando o caminho estreito e apertado, que nós vimos aí no programa agora. Era muito pouca gente. Quando você vê ficando muito pouca gente, às vezes você tem medo da igreja acabar. E a tendência hoje, o que traz emoção é muita gente. Mas Deus, às vezes, Ele conclui a sua obra, não é com muitos. Aí, se a gente for falar, a gente vai pregar. Gedeão precisava de uma guerra e ele conseguiu 32 mil soldados. 32 mil. Mas Deus falou para ele: faz um teste de quem é medroso, quem põe um pé atrás com qualquer coisa, quem fica com medo, fica duvidoso, faz um teste aí para ver.
Aí ele falou, quem for medroso, quem for assim, com qualquer coisa está abalando, está ficando fraco, já está querendo mudar de opinião, mudar de... Então, faz um teste aí. Quem for assim, separa para cá. Aí, naquela separação ali, apareceu 22 mil, não foi? Que era medroso. Qualquer coisa estava abalado. Ah, assustei. Mas aí, ele ficou, aqueles que pensam em multidão, ficou abalado, pensando, a igreja de Gedeão agora vai acabar, era 32 mil, agora ficou só 10 mil. Aí Deus falou assim, não, está muito ainda. Né? No lugar que tem muita gente, sempre tem. Aí vai fazer um teste aí, quem é mesmo. Vamos fazer outro teste aí. Aí Deus vem fazendo teste com o seu povo para ver a manifestação dos seus espíritos. Às vezes faz uma coisa assim, tem gente que eu sou o pastor dele, tem gente que eu guio ele, eu batizo ele, eu dou ceia para ele, eu sou o pastor dele. Mas agora vamos ver se eu sou o pastor dele mesmo. Dependendo da posição que eu tomar, você vai ficar com medo. Ah, mas aí agora eu vou ficar com o pé atrás. O pastor tomou essa posição aí, ele decidiu e tomou essa posição, então agora eu... Aí vai ver se eu sou pastor seu mesmo, da igreja que eu conduzo, ou não, porque a igreja segue o pastor. A igreja segue o pastor. O pastor vai na frente, não é as ovelhas ir na frente e dizer para o pastor como é que ele tem que decidir, como é que ele tem que fazer assim ou assim, senão eu não vou na igreja. Se o pastor usar certa coisa lá na igreja, eu não vou lá. Então, isso aí é Bíblia, isso aí é a realidade das coisas. E nisso vai apurando, né? Mas até aqui Deus tem nos ajudado, que ninguém tem ido atrás de coisas que veio por aí, passou por aí, teve por aí. Mas graças a Deus que na nossa região isso passou, né? Mas nós tivemos coisa aí que, se você não cresce nela, você não era eleito, você não era predestinado, podia largar de mão, não. Vai largar de mão que aquele lá não é eleito, ele não creu nisso. Depois, cadê? Acabou, passou, e nós vamos seguindo em frente. Mas hoje à tarde, eu quero falar para a igreja. O erro pessoal não é bom, mas ele é mais fácil de ser consertado. A pessoa que erra pessoalmente, ele arrepende, ele volta, porque o espírito que está nele traz ele de volta. Agora, o espírito errado, o erro doutrinário não vem de pessoas que não é muito religiosa, muito eloquente e muito sábia. Porque, se possível, é o que nós estamos enfrentando nesses dias. Se for olhar por esse lado, se possível, nós seremos levados para o outro lado. Mas, vamos pensar nisso? Vamos ficar mais um pouco esperando, vamos ver que posição que o nosso pastor toma, para nós tomar a nossa. Vamos ver que posição que o pastor toma nesse negócio, nisso aí, para ver como é que nós vamos tomar a nossa posição. Aí, o Gedeão lá com 10, Deus falou, não, está muito. Para vencer uma guerra não precisa de tanta gente. Vamos fazer um teste aí, você vai ver. Aí fez o teste lá, acho que foi aquele de levar lá na água. E aí, quem bebesse a água daquela maneira, né, fosse para ali. E quem bebesse da outra maneira, ficasse de cá.
Aí não falou como é que ia ser, se aquele lá era melhor, se de cá era melhor. Só que dali era mais número, porque ficou 10 mil, e quando fez esse teste ficou só 300. Esses eram genuínos. E os 22 mil que foi embora, e agora, de 10 mil, tira 300, fica quantos? Quantos que fica? Fica 9 mil, olha, fica 9.700 de 10, é que eram homens que podiam ir na guerra, que realmente Deus estava com ele. Então, irmãos, não é diferente hoje, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas tem coisa que desperta a gente, né? As pessoas, para tomar o lado errado, ele é enganoso. O Lúcifer era muito mais dedicado do que o anjo Miguel. Começou isso lá no céu. E ele quis ser igual a Deus. Depois ele quis fazer melhor do que Deus. Então, isso vem de lá. Pessoa quer fazer melhor. O que nós temos, a base que nós temos, de muitos anos nessa caminhada, Deus tem nos trazido, aí aparece pessoa querendo fazer melhor. E aparentemente parece que é melhor. Mas vamos ver quando vai chegar lá o que é melhor. Então, não se iluda com número, nem muito e nem pouco. Não se iluda com um negócio de espírito que quer se dividir. Trabalha para isso. Não, o Espírito Santo, ele quer unir as pessoas, unir a igreja. Ele não quer partir a igreja. Então, precisa ter cuidado, né, com isso. Mas me veio claramente, podia falar só isso, né? Olha, o erro pessoal. Às vezes a gente acompanha, não tem outra opção. Como Pedro falou para Jesus. Está difícil. 70 discípulos foram embora, nós ficou só 12 agora. E aí agora? O que nós vamos fazer? Isso aí está justificado que Jesus agora cometeu um erro. Mas aí o Pedro levantou e disse, está certo, mas para quem nós vamos? Para quem nós iremos? Então, de fato, aparece coisa, mas para quem? Tem muito para quem ir, né? Mas, porém, Pedro não quis procurar para onde nem para quem ir. Ele falou, não vamos ficar aqui mesmo. Então, aí tem sido comentado muito sobre isso. Mas vamos ler a Bíblia, porque o tempo passa. Vamos ficar de pé? Eu acredito que esse medo vai acabar. Esse espantalho, né? Vai passar. E nós vamos chegar a uma conclusão e nós vamos em frente. Amém? O apóstolo Paulo diz que a primeira coisa que o Espírito Santo tirou dos seguidores de Jesus foi o medo. Quando o Espírito Santo desceu, estava escondido, estava escondendo, estava covardando, mas quando o Espírito Santo mesmo desceu, eles saíram e nunca mais tiveram medo. O Espírito Santo não tem medo. Agora, o Espírito, assim, duvidoso, ele é medroso. Qualquer coisa, ele se acisma. Né? Vamos ler, então, o versículo 11 da segunda carta.
somente o 11. Segunda carta de Pedro, nós lemos o 10. Não, mas não está certo aqui. Está aqui. Que nós lemos hoje de manhã, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçará. Foi bom repetir isso aqui, porque alguns não estavam cedo. O 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar só aqui mesmo. Vamos repetir o 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Pode assentar. Mas, nós começamos a falar do caminho lá. O que eu admirava é que tinha pouquinha gente, chegava lá numa ponte, num lugar lá, parece que é uma ponte perigosa, e a pessoa ficava ali sem saber se passava a ponte ou não passava. Nesse caminho, durante as eras, teve muitas pontes para se atravessar. Mas aqueles que foram predestinados para atravessar, atravessou a ponte. Então aí lá adiante tem uma pinguela. Aí tem gente que ele é dos dois lados, assim, uma hora ele está de um lado, outra hora está do outro. Uma hora ele está crendo de um lado, outra hora está crendo do outro. Aí diz que um chegou na pinguela ali e ficou com medo, né? Ficou com medo de apegar só com Deus. Ele falou, se eu pegar com Deus, o diabo me derruba. Então ele entrou na pinguela dos dois lados, né? Ele falou assim, olha, Deus me ajuda e o diabo também. Ele diz assim, se eu falar que é só Deus, o diabo me derruba. Se eu falar que é só o diabo, Deus me derruba. Então eu vou com Deus e o diabo. Tem gente que caminha um trecho da jornada desse jeito. Isso até na vida comum, na vida humana. Ele é um passo aqui, dentro e um fora. Um passo dentro e um fora. Aí o irmão Raimundo, acho que é ele mesmo que falava assim, que o crente Raimundo, um pé no caminho e outro no mundo. Não tem tudo isso, ninguém pode fugir que não tem isso. Pessoas desse jeito, mas que Deus dê graça para todos nós. Aí, depois que atravessa tanta dificuldade na vida, nessa jornada, aí chega lá na frente, eu olhando aquele quadro dos dois caminhos, ali bem na beira do caminho, um maço de um leão lá. Um leão. Já pensou? Passar por aquele leão. Já passou por tudo, mas esse leão aí, esse vai me tragar. Eu vou voltar? Irmão, para voltar é muito difícil. Se para voltar do mundo para Deus é difícil, tanto que você caminha para fora, tanto que você distancia de Deus, é a mesma distância que tem para voltar para Deus. Agora, se você caminhar com Deus tanto tempo, passando por tantas dificuldades, vencendo, e depois encontra uma coisa lá que você, não, essa aí agora para mim, essa aí para mim foi o final de tudo. Como é que vai voltar? Vamos passar perto desse leão? Eu quero ver se esse leão me come. Porque eu ouvi falar no passado que na Babilônia, Daniel teve que passar pela cova do leão, e o leão não comeu Daniel.
então esse leão também não vai me comer, eu estou no caminho do céu. Lá em cima, lá no quase nos últimos degraus, você olha aqui na estatura, nós estamos no nível mais alto, nós estamos a caminho, nós estamos subindo os degraus. E lá em cima vai ficando estreito. Mas vamos um pouquinho na mensagem de estatura. Parece que nós paramos aqui. Aonde continuou dizendo: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nós vamos chegar ao ponto de saber disso. Veja bem esse versículo aqui, São João 14, 20. Naquele dia, nesse dia difícil. Então Daniel, lá na cova, ele soube que Deus estava nele. Não era tempo que ainda já tinha o Espírito Santo, não. Era o Deus, o Pai, que estava sobre ele. Mas, irmão, agora depois de tudo, Deus já esteve conosco e agora Deus está em nós. Por quê? Para que ter medo? Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso aí era o suficiente? Deus em você para resolver as coisas, para te dar coragem, te dar a posição certa. O que faz a pessoa ser medrosa é ele viver uma vida duvidosa, uma vida que ele não se afirma direito. Aí fica fácil do vento balançar. Mas uma pessoa que está edificada na rocha mesmo, não é qualquer coisinha. Deus está sobre ele, Deus está com ele, Deus está nele. E Deus tem medo de leão? Não, os anjos também não tinham, porque queria descer lá. Mas os anjos queriam era apagar o fogo lá para Daniel. Não, nós chega lá e joga água no fogo e apaga, lá nos 3 moços, né? Mas Deus falou: não, joga água no fogo não. Faz igual Elias, bota água aí nesse altar, o tanto que vocês quiserem, moia, daí eu vou pedir fogo. Deus tem água? Tem. Deus tem fogo? Tem. Agora, lá com Daniel, falou: eu vou lá. Eu não vou mandar vocês lá não, porque eu mesmo que vou. No nosso caso, do cristianismo, Deus fez isso, Ele não mandou outro. Anjo podia ser digno de fazer essa obra, mas, conforme a abertura do selo, precisava de ser um humano para vencer o que os homens não dariam conta de vencer. E aí ele mesmo veio. Ele veio da maneira: e agora conhecereis que eu estou e meu Pai. Agora vocês vão ver que eu estou no meu Pai. E que vós está em mim e que eu estou em vós. Quando que nós vamos sentir mesmo essa coisa dessa forma? O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. São João 17, parece que 30, uma coisa assim. Quando Ele vier, Ele nos guiará a toda a verdade. Assim conhecemos que Deus está em sua igreja. Quando vier os temporais, é que nós vamos ver se Deus está mesmo nessa igreja ou se é só uma fantasia de igreja. Assim conhecemos como Deus está nesta igreja. A igreja deve estar tomando o lugar de Cristo, levando a cumprimento o seu ministério.
É muito para nós, não é? Levar em frente o ministério de Cristo em nossa vida. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e um pouquinho mais. E o mundo não me verá mais, porém, vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós até a consumação do século. João 14, 12 e 9. Mateus 28, 20. Ali está a continuação da obra. Ó, irmão, a obra de Jesus tem que continuar. E ela está continuando. Ela tem que continuar na minha vida, ela tem que continuar na sua vida. Agora a Bíblia diz que Estevão, falando de Salomão, construindo o templo, e Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, como diz o profeta. Eu falei hoje cedo, um profeta é uma coisa, mas o profeta de Deus é outra coisa. É diferente. Ou nós temos um, ou não, se temos dois, diz que quem tem dois pastor, tem meio pastor. E quem tem três pastor, está seguindo três pastor, não tem nenhum. Ele não está sabendo muito bem como que é, qual que é meu pastor mesmo. É aquele mais eloquente? É aquele mais calmo? É aquele mais religioso? É aquele mais santo? Qual desses pastores que eu vou escolher? Tem que haver uma decisão. Dois não andam juntos se não tiver de pleno acordo. Não vai. É difícil. Dois andar juntos se não tiver crendo da mesma coisa, da mesma maneira, na mesma coisa. Então, a igreja, nós temos que chegar a uma conclusão. Esse trabalho que teve durante todos esses anos, nós temos que entender que Deus tem um povo aqui nessa região que está firmado na verdade. Nós não estamos firmados em mentira. Nós não estamos firmados em mentira. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Atos 7, 47, 49. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Hebreus 10, 5. Um corpo me preparaste. Deus mora na estatura de um homem perfeito. Essa é a casa de Deus, a estatura de um homem perfeito. Se aquele ser um homem um corpo me preparaste. Deus mora na estatura de um homem, refletindo-se naquele ser a adoração perfeita. Irmão, nós temos que chegar a uma conclusão de não ter dois deuses, não. Nós temos um Deus só. Ou Deus é Deus, ou então não é. Nós estamos no que é verdadeiro, ou então não estamos. Mas eu creio que nós estamos no que é verdadeiro. Para nos tirar disso aí, Satanás não dá conta, não. Deus em nós,
nós sendo o seu tabernáculo, Deus manifestando-se, poderíamos ficar somente neste ponto do estudo por muitas horas, mas o tempo termina rápido. Mas ainda tem tempo, ainda não tem, mano? Ainda tem tempo, né? De nós ficar com isso. Está bom nós ficar com isso aqui? Amém? Vamos repetir esse 37. Um corpo me preparaste. Deus mora na estatura de um homem, refletindo-se naquele ser. Deus reflete naquele ser a adoração perfeita, Deus em nós, nós sendo o seu tabernáculo, Deus manifestando-se, poderíamos ficar aqui, neste ponto do estudo da estatura, por muitas horas, só nesse ponto aí, só nesse. Note que Deus, em cada era, sempre se tem refletido no homem. Deus tem refletido no homem. Então, se eu não estou refletindo Deus, tem alguma coisa errada. Não deve ninguém me acompanhar. Se você não está refletindo Deus, como é que você prega para outras pessoas isso que você crê? Você prega uma coisa e faz outra? Foi Deus ali em Moisés. Observe a Moisés por um momento. Observe o Moisés por um momento. Nasceu como líder, tal como Cristo. Ele nasceu. Irmão, nós nascemos, nós viemos ao mundo predestinado. O mistério predestinado. Senão você tem muita coisa boa, bonita por aí afora. Nasceu como um líder tal como Cristo nasceu. Agora Jesus nasceu como criança ali, depois ele se apareceu com 12 anos, como um adolescente. Ele trabalhou na carpintaria até 30 anos lá, quieto. Mas a hora dele refletir o Pai, refletir a Deus, ele saiu na sua missão. Irmão, chega a hora que nós vamos refletir completamente Deus. Às vezes você fica incomodado, porque o pastor não visitou aquele casal, aquela pessoa está enferma e tudo mais, mas se for um caso de emergência, é você mesmo, vai colocar a mão sobre aquela irmã, ou então estender a mão por ela, por ele, é você mesmo. Se tiver a visita do pastor, tudo bem, mas se não tiver, é você mesmo. Você vê que o crente mais fraco da mensagem, ele não teme a religião, as religiões, ele não teme as igrejas, ele não teme essas coisas tão grandes aí. Ele é corajoso, fala, não, você está errado. Eu estou errado, eu sou errado, nasci errado. Aí os meninos cantam no corinho, como é que é, irmão? O professor não está aí não? Nasceu torto, uma vara torta, um caminho torto, uma casa torta. Mas depois ele encontrou com Jesus, tudo endireitou, não foi? Mas não é isso que aconteceu com você, comigo? Nós não tínhamos uma vida torta? Agora nós vamos ficar com essa vida torta toda a vida? Não, um dia isso vai endireitar. O dia que você encontrar com Jesus mesmo, de verdade, sua vida endireita. E você vai refletir a Cristo na sua maneira de viver. No tempo que nasceu, houve perseguição de serem nascidos, tratando de encontrá-lo tal como foi como Cristo, falando de Moisés. E nesse tempo,
ele foi um legislador, como também foi Cristo. Moisés permaneceu 40 dias no monte, recebendo os mandamentos, e logo desceu. Cristo permaneceu 40 dias no deserto e logo regressou e disse: olha, quando Jesus desceu, observa bem isso aqui. Ele diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterará. Por que a pessoa cristã vai viver assim? Aqui é a mensagem é palavra. A palavra é uma espada e ela corta. Não é verdade? Quando Moisés desceu com os mandamentos, 40 dias no monte, também certo, foi 40 noites, né? E Jesus, quando desceu, a primeira coisa que está falando aqui é dizendo assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Então, se você veste uma roupa atraente aí, para os homens te cobiçar, você está cometendo adultério. Ele está dizendo: não faz isso. Nós falamos hoje de manhã. Está entendendo bem? Não adulterarás. Como é que uma pessoa vive em adultério? Sem casar, ou às vezes debaixo da misericórdia de Deus. Deus espera muito tempo, mas um dia, uma pessoa me falou isso hoje. Se a pessoa pode casar com outra pessoa, ele não, para casar, a lei diz assim, para casar tem que divorciar, senão o cartório não faz não. O cartório não faz um segundo casamento. Tem que desmanchar o primeiro para fazer o outro. Então Jesus desceu e disse: não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. Às vezes você vê um irmão, uma irmã, que tem problema de casamento e divórcio, e você, olha, e aquele irmão e tal coisa, mas você nunca olhou para uma mulher assim, um olhar meio estranho, meio esquisito. Mas o olhar, você vai chegar a um ponto, o olhar como cristão, você não vai nem olhar como o profeta olhou para aquela mulher. Por que Deus não varre uma peste dessa aí da terra? Não, você vai olhar com misericórdia, porque nós já aprendemos. E dizer: tem misericórdia de mim, porque até nós chegar ao ponto de olhar para uma mulher dessa aí, e sentir no nosso coração uma compaixão por aquela alma pecaminosa que vai responder no dia do juízo. Então, você vai olhar para uma mulher daquela e dizer: misericórdia de mim. E o Senhor está tendo misericórdia, porque eu não estou olhando isso aí. Eu vi, mas eu não quero olhar. Será que nós chega a esse nível, vai subindo assim até? Será que é a possibilidade? Do jeito que a coisa está? Mateus 5, 27 e 28. Todas essas coisas foram Deus refletindo. Observe, José. Nasceu um varão espiritual entre os seus irmãos. Todos foram homens bons. Esses aí, todos são bons. Homens bons. Às vezes não é tão... Às vezes um homem ruim que Deus escolheu é melhor do que um homem bom que Deus não escolheu. Todos foram homens bons. Todos foram patriarcas. Mas quando veio José, ele veio diferente. Ele podia ver visões, interpretar sonhos, e foi odiado por seus irmãos
por causa deste dom. Seus irmãos o odiavam por causa da mesma obra que Deus lhe havia dado para que cumprisse na terra. Plano predestinado de Deus, ninguém pode atravessar na frente. Nós temos muitos anos de fé e muitas coisas atravessou na nossa frente, mas nós ainda estamos de pé e prosseguindo ainda. Nada, nenhuma delas, por mais grave que foi, não nos tirou do caminho. Vê você? Tudo estava apontando para a cruz. E também ele foi vendido por 30 peças de prata, Gênesis 27, 28, por seus próprios irmãos. Mas era o plano de Deus. Era Israel. Era Jacó. Eram os patriarcas. Ah, mas como é que podia acontecer isso numa família daquela? Uma tragédia daquela? Na família de Jacó? Se fosse um crente fraco. Não, Jacó não pode acontecer isso na família de Jacó. O que fizeram? Pegaram o irmão dele, mataram, e camuflaram lá, e venderam ele depois, não mataram nada, e trouxeram as roupas dele, dizendo para o pai dele que uma besta fera tinha comido ele, para o velho ficar toda a vida sentindo a paixão, a dor da perca do seu filho, que era revelado, que tinha visões, que tinha revelação. No entanto, era Deus. É esquisito coisa que Deus faz, não é? Não, Deus não podia ter deixado os irmãos dele jogar o José dentro lá, não. Deus não podia ter deixado eles vender José, não. Deus não podia, Deus é justo, Deus é bom. Deus não podia deixar a mulher de Potifar fazer o que fez com José, não. Deus precisava livrar ele não era de Deus. Deus podia livrar ele do calabouço lá de Faraó, junto com aqueles dois que estavam lá, presos. Mas era Deus, foi Deus. E ele passou por ali e não teve dano nenhum, pelo contrário, ele subiu os degraus e ficou lá no topo, lá em cima. Depois todos tiveram que dobrar. Foi lançado numa cisterna por seus irmãos, onde devia morrer, mas não morreu. Levado podia morrer, foi levantado da cisterna e foi assentar à destra de Faraó, e ninguém podia chegar a Faraó, o homem que controlava o mundo naquele dia, passou por aquilo lá. Então, se não por José, ninguém podia chegar a Deus senão por Cristo, é o tipo perfeito. E quando José saiu do palácio, antes de sair, soava uma trombeta, ia mensageiro clamando diante dele: dobrai os joelhos, eis que vem José. Não importava onde estava a pessoa, nem o que estava fazendo, nem quão importante era a sua ocupação, todo mundo tinha que dobrar o joelho até que José passasse. E num desses dias, quando a trombeta soar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará
E quando Cristo, nosso José, descer da glória, naquele dia o seu trabalho já não será importante. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Filho de Deus. Isto é certo. Amém? Foi uma coisa que mais me tocou quando eu passei a ser crente. Foi José, a história de José. Então nós vamos mais um pouquinho. E podemos ver muito claramente em Davi, como rei rejeitado, foi destronado por seus irmãos e seu próprio filho. Subiu ao Monte das Oliveiras e, contemplando a cidade de Jerusalém, chorou, porque ali estava o seu próprio povo, ao qual havia servido, ele havia servido aquele povo, e lhes havia ensinado acerca de Deus. E o seu próprio povo o expulsou até que tiraram as coisas. E lhe cuspiram e zombaram dele, o povo o expulsou até e tiraram as coisas. Mas veja bem, e sendo rejeitado, subiu ao monte. Oh, que tipo tão perfeito do Filho de Deus! 800 anos antes, ele também foi um rei rejeitado entre o seu próprio povo, e estando no Monte das Oliveiras, chorou sobre Jerusalém, como um rei rejeitado que foi, Deus refletindo-se naqueles profetas, refletindo a Cristo. Olha, se Deus pôde refletir a Cristo antes dele nascer, 800 anos antes, e agora depois que ele nasceu, 2000 anos, não tem alguém que possa refletir a Cristo? Lá onde você vive, na cidade que você vive, nós pode ser rejeitado, não ser aceito e tudo mais, mas vai chegar a hora desses milhares de pessoas aí reconhecer quem somos nós. É de fato aquela mulherzinha que nós ia passar lá, de fato aquele homem lá que não se contaminava, não se corrompia, escapou da corrupção, e parece que tinha natureza divina, porque estava refletindo uma estatura, que tinha fé, que tinha virtude, que tinha conhecimento, que tinha ciência de Deus, tinha sabedoria, tinha temperança naquele homem, tinha paciência naquela mulher, e tinha nele piedade. Tem gente que não tem. Você tropeça nesse degrau da piedade, lá bem em cima, né? Quando é para você ter piedade de alguém, você faz querer. Mas piedade quer dizer ser como Deus. Como é que é Deus? Como é que se reflete Deus lá na piedade? Compadecer-se de mais fracos, errados. Isso é para a igreja que é o sacerdócio. Compadecer de ignorantes, fracos e errados. Não é juntar um grupo para acabar com o coitado. Então veio aquele a quem foi deixa eu ver aqui. Que tipo tão perfeito do Filho de Deus!
800 anos antes, ele também foi um rei rejeitado entre o seu próprio povo. Assentado no Monte das Oliveiras, chorou sobre Jerusalém como um rei rejeitado, que foi Deus refletindo-se naqueles profetas, refletindo a Cristo. Como é que se reflete a Cristo? Davi podia guiar com aquele povo lá e acabar com tudo, mas ele fugiu, ele humilhou, ele se escondeu, até passar aquela coisa. Então veio aquele a quem foi a perfeição de Deus. E em verdade foi Deus entre nós. E desde aquele tempo ele tem se refletido em sua igreja, deste lado do Calvário. Todos estamos tratando de chegar a esse lugar, que é a morada, o tabernáculo do Deus vivente. Agora, notemos agora. Irmão, mas isso é verdade? Nós temos que chegar a ser isto? Temos que chegar lá? Deus poder refletir através de nós? Isso é muito difícil, né? A minha natureza corrupta não quer deixar. Sempre está querendo me enganar. Mas tem uma outra natureza aí que não falha. É a natureza divina. Eu quero ser mal, mas não dou conta de ser mal. Eu quero ser ruim, mas não dou conta de ser ruim. Eu quero ser perverso, mas não dou conta de ser perverso. Eu quero ser mentiroso, mas não dou conta de ser mentiroso. Porque quem tem essa estatura, a natureza divina, não dá conta. Quando ele mente, como aconteceu de eu mentir depois de ser pastor, e depois eu tive que voltar lá e falar para o homem: seu fulano de tal, eu quebrei a sua mangueira. E entreguei assim, e não podia ser. Eu tive que ir lá no meio de todo mundo e dizer: olha, na verdade, o senhor faz o que o senhor quiser, mas eu quebrei a sua mangueira. Coisa de nada, irmão. É a consciência é uma coisa tremenda. O crente fazer uma mentira, ela tem perna curta. Vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal. E o amor fraternal a caridade. Que é o amor? Entre parênteses. Que é o amor? Porque se em vós houver em abundar essas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fica com ansiedade. Hoje todo mundo fica ansioso. Quando acontece uma coisa, é uma ansiedade de querer saber, de querer. Mas veja bem, agora Pedro nos tem dado aqui um contorno geral de como chegar àquele lugar. Pedro, o apóstolo Pedro, está nos dando um contorno geral para chegar aonde Moisés chegou, para chegar aonde José chegou, para chegar aonde Cristo chegou. E a igreja tem que passar por esse contorno para chegar também aonde ela tem que chegar. Amém? Glória a Deus. Quanto mais ler aqui, melhor vai ficando. Agora, quer dizer isto: a gente que tem uma porção dessas virtudes aí, ciência, temperança, paciência, etc., que às vezes nem professa ser cristão,
Agora, nós estamos estudando a lição do culto dominical. Isto é a verdade. Há pessoas que têm uma porção dessas coisas que nem sequer finge ser cristão. Por isso não serve. Tem pessoas que querem fazer tudo isso aí, mas não quer aceitar a Cristo. Não quer aceitar a totalidade da palavra. Não, eu não minto. Eu não roubo. Eu não adultério. Eu não faço isso, não faço aquilo. Mas, nem tanto, você aceita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, você pula longe. Não, a minha igreja não aceita isso, eu não posso nem falar. Eu não posso ser batizado em nome de Jesus. Se eu fizer isso aí, eu vou ser expulso. Aí o que adianta ter muita paciência, diz que tem muita fé, mas nega o nome do Senhor Jesus Cristo. Nega tomar o nome do Senhor no seu batismo e muitas coisas. Agora, veja bem, por isso não serve. É como um corvo tratando de injetar penas de pavão real em suas asas, para assim ser um pavão real. Injeta coisa. Eu não sou igual fulano de tal. Aquele lá é crente, mas olha, eu sou muito mais certo que ele. E fazendo isto, unicamente traz desgraça sobre a si mesmo. Pessoas que é certo de si mesmo, tem qualidade própria e não precisa de Deus. Vai chegar num lugar que isso vai esgotar e nós precisamos dessas qualidades. É de Deus. Seria melhor ficar como corvo mesmo. É como esta gente que trata de experimentar com estas coisas, mesmo não sendo cristão. Tudo está fora de ordem. É como uma árvore de sicômoro tratando de produzir maçãs. Não se pode fazer, mesmo que seja uma árvore, não pode produzir maçã, não é macieira. É como um mulo tratando de fabricar lã. Mulo não dá lã, quem dá lã é ovelha. Tratando de ser ovelha, quando é um mulo, ele não pode fabricar lã. Não. Pode fazer. A lã é um dom da ovelha, não do mulo. Pode ser que trate de agir como ovelha, porém, de todos os modos, é um mulo. E ele diz: eu posso comer como a ovelha, eu posso fazer isto e aquilo como a ovelha. Não importa o que você possa fazer, tem que ser uma ovelha para poder ter lã. Tem que ter a natureza divina para poder produzir estas coisas. A ovelha não fabrica lã, ela tem lã porque é ovelha. Há muita gente que diz: eu vou procurar ser uma pessoa melhor, vou fazer isto, não vai fabricar nada. Nasça de novo, receba o batismo do Espírito Santo, seja uma nova criatura, e Deus faz por nós tudo que nós necessitamos de fazer. Graças a Deus, amém. Deus nos abençoou com esse conselho de Pedro, comentado pelo profeta desta era.
Parece que não tem como fugir disso aí. E não tem quem... Isso aqui não tem como você torcer. O mundo fora aí torce as Escrituras, aonde convém eles usam, e aonde não convém não usa. Mas a palavra de Deus não tem como torcer, não pode ser torcida. Ela pega em quem pegar, acerta em quem acertar. Ela é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Irmão Ozia vai fazer oração encerrando, e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui. Eu não sei se tem alguma coisa. Eu acho que não. Que Deus abençoe aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, através da internet, aonde estiver. Amém, né? Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, a Tua palavra é a verdade, Senhor. E na Tua palavra diz: haverá um caminho, Senhor, um caminho santo, Pai, e o imundo não passará por ele, Senhor, mas somente os caminhantes, Senhor, e nem os loucos errará este caminho, Senhor. Pai, ajuda nós, Senhor, neste momento, Pai. Nós queremos andar, Senhor, neste caminho santo, Senhor. Nós não queremos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Nós queremos estar no centro do caminho, Pai. E o Senhor é um Deus justo e verdadeiro, Senhor. O Senhor tem dito na Tua palavra, Senhor, que o Espírito do Senhor guiará o homem a toda a verdade, Senhor. E nós não queremos estar guiados, Senhor, através de mentiras, Senhor, através de dissensões, Senhor. Nós queremos esse caminho santo, Senhor, Pai. Senhor, eu creio que nós somos eleitos para chegar, Senhor. O eleito, Senhor, que vai sentar no trono do Senhor, Pai. Ó Deus amado, ajuda nós, Senhor, estar com o Senhor, Pai, naquele dia, Senhor. É um dia glorioso que o irmão Brana viu naquela visão, Senhor. Que aquela mesa, Senhor, de quilômetros e quilômetros, Senhor. E todos os santos do Senhor rodeados em torno daquela mesa, Senhor. E o Senhor enxugando cada lágrima, Senhor. Senhor, ajuda nós, Pai, vencer o mundo, Senhor. Nós precisamos do Espírito do Senhor nessas horas, Senhor, agora. Nós precisamos do Senhor, do Espírito Santo, Senhor, mais do que comida, Senhor. Pai, ajuda cada um de nós e para os nossos lares, Senhor. Que amanhã é um novo dia, Senhor. Que nós podemos estar com o Senhor 24 horas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abençoe um outro, despedem um outro. Amanhã nós estaremos aqui no culto de oração, né? Às 19 horas. Em na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói, quando chega longe, se o vento soprar, em perigo há de estar, sobre a areia mansão, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói, tem descanso.
não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem seguro pode estar. Pode o vento rugir e a tormenta cair. Cristo é a rocha real sobre a qual